humano. Eu passei a atividade, lembra, semana passada? Então, iremos fazer a correção, certo? Vamos lá, acompanha aí comigo. Lembrando que essas atividades que eu estou passando, após o nosso retorno, eu vou recolher o caderno de vocês para pontuar, certo? Então, foi a única forma que eu encontrei para estar avaliando vocês. Vamos ver. A primeira questão é para dar o conceito de geografia. O que é geografia para vocês? Vocês colocaram o quê? Geografia é o quê? Geografia é a ciência que estuda os fenômenos naturais e a ação do homem no espaço geográfico e sua ação na sociedade. Então, geograficamente, a geografia, ela estuda o quê? O espaço, certo? Os fenômenos naturais que existem, né? E a sua ação na sociedade, certo? A ação do homem na sociedade. 2. Explique por que o homem tem a necessidade de estudar geografia. Por quê? Nós, seres humanos, temos a necessidade de estudar geografia para a gente poder entender o quê? A geografia é uma disciplina essencial, ela é importante na nossa vida, na nossa sociedade. O homem, desde os primórdios, né, tem a necessidade de estudar geografia e o espaço geográfico para compreender, analisar e utilizar esse espaço de maneira mais adequada às suas necessidades. Então, a geografia é importante, muito importante, né? Porque nós, ao estudarmos geografia, né, temos a necessidade de entender e analisar esse espaço. Número 3. Explique o que é lugar. Vocês colocaram o quê? Isso mesmo, está correto o que vocês colocaram, né? O lugar é o espaço que cada um de nós ocupa na superfície terrestre. É onde criamos laços afetivos, são os espaços que fazem parte do nosso dia a dia. Então, o lugar é o espaço onde nós convivemos, nós fazemos parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, certo? 4. Explique, né, o que é espaço rural e o que é espaço urbano, né? Teve uma aluna, uma colega, né, de vocês que respondeu, deu feedback e respondeu direitinho. Então, o espaço rural são os espaços onde predominam os elementos naturais, como as florestas e os campos. Já está falando, zona rural, certo? E o espaço urbano é o quê? São os espaços onde predominam os elementos construídos ou culturais, como condomínios de casas, escolas, hospitais. Então, espaço rural, em outras palavras, vamos dizer, é mais afastado, né? Vamos dizer, uma roça, um sítio, algo assim, que está voltado mais para a questão da agricultura, certo? E o espaço urbano é a cidade, onde as coisas foram construídas, né? Como casas, igrejas, escolas e outras coisas. Número 5. Explique por que o homem provoca mudanças no espaço onde vive. Por que o homem provoca mudanças nesse espaço que vive? Por quê? Isso, sabe por quê? Porque ele sente a necessidade de mudar, né? Então, ele provoca mudanças porque ele sente a necessidade de se adequar, de mudar. Mas, às vezes, temos que ter cuidado, porque, às vezes, essas mudanças podem ser positivas ou negativas, certo? Deixa eu ver aqui. Número 6. O que é paisagem? O que é paisagem? Paisagem é o quê? Isso. É tudo que está à nossa frente, ao nosso redor, é tudo que está ao alcance da nossa vista. Paisagem é isso. É tudo que podemos ver, que está ao nosso alcance, certo? 7. Caracterize elementos naturais e elementos sociais. Os elementos naturais são os elementos da natureza, né? Naturais, está falando, natureza, naturais. Florestas, rios, oceanos, animais, montanhas, serras, entre outros.
E os elementos sociais? Os elementos sociais são aqueles construídos pelos homens, né? São casas, escolas, clubes, entre outros. Então, os naturais são os elementos que fazem parte da natureza, certo? E os elementos sociais, que têm a ver com sociedade, são aqueles que são construídos, ok? Número 8. Explique o que é território. O que é território para vocês? É espaço no qual o território nacional exerce a sua soberania, certo? 9. Qual a influência que o Estado exerce em relação à sua soberania, em relação ao cuidado, né, proteger o território nacional? O Estado tem a responsabilidade de cuidar e proteger tanto o território quanto os recursos do país, assim também como do seu povo, cultura e tudo que se refere ao patrimônio nacional. 10. O que são as zonas de iluminação? As zonas de iluminação são as áreas denominadas pela quantidade de radiação, calor recebido pelo Sol, certo? 11. Quais são as zonas de iluminação, né? Que são climáticas? Quais são? São as zonas polares norte e sul, zonas temperadas, norte e sul, e zona intertropical. 12. Explique qual a influência das zonas de iluminação em relação à ocorrência dos climas da Terra. Então, as zonas de iluminação recebem quantidades diferentes de luz e calor, portanto, provoca diferentes tipos de climas e fatores relacionados a eles na Terra. Então, estudar geografia é importante para nós, seres humanos, para que possamos adequar as nossas necessidades. E aí, vocês responderam? Lembrem-se que irei pontuá-los após o nosso retorno, certo? Vou deixar mais uma atividade aqui para vocês. Na próxima aula, irei corrigir. Um grande abraço e até a próxima aula.